Bom dia e bom. E agora sim, né? Estamos na escuta, tá na escuta da gente, Demarco? Opa, agora eu tô escutando. Perfeito, Bom dia. perfeito. Bom dia, Luiz Roberto Demarco. Estamos aí ouvindo o Luiz Roberto Demarco, porque hoje, Luiz, hoje saiu uma notícia no UOL dizendo que você teria fornecido um software para São Paulo de graça, condicionando esse fornecimento à manutenção do Vinícius Pinotti como diretor de marketing do Tricolor. Foi exatamente isso que aconteceu? Você pode explicar mais ou menos pra gente como é que foi toda essa história? Então, essa notícia aí é o tipo da notícia distorcida por uma diretoria que trabalha como se estivesse numa campanha política, entendeu? Então tem lá um diretor de comunicação e marketing chamado Márcio White, é um assessor político do Geraldo Alckmin, etc., que está tentando desviar a atenção de respostas que ele, o Leco e mesmo o Pinotti têm que dar sobre a gestão trágica que eles performam no São Paulo. Então, só para esclarecer, primeiramente, o seguinte: eu sou uma pessoa que sempre ajudei o São Paulo, nunca ganhei nem um centavo com o São Paulo, entreguei lá meu software para desenvolver o sócio-torcedor, o programa de sócio-torcedor de São Paulo, que fui eu que desenvolvi, eu que criei o sócio-torcedor de São Paulo, que tinha lá 25 mil sócios e se transformou no melhor programa de sócio-torcedor do Brasil, chegando a 110 mil sócios. Coloquei lá meu software sem ganhar nada e pagando 15 mil reais por mês. 15 mil reais por mês. Nunca ganhei nada. Aí o que acontece? Obviamente, o Vinícius Pinotti era a pessoa que estava ali naquele momento. Esse assunto é engraçado porque trouxeram um e-mail, por exemplo, de dentro de um contexto de um monte de e-mails, como se isso fosse um crime. O Vinícius Pinotti é uma pessoa que eu conheci quando comecei o projeto de sócio-torcedor no São Paulo, na gestão do Carlos Miguel Aidar, que era, o vice-presidente era o Douglas Schwartzman, o diretor era o Rui Barbosa e o Vinícius Pinotti era o diretor adjunto. Eu conheci naquele dia, foi naquele dia que eu conheci o Vinícius Pinotti. E depois, nesse momento, onde a gente está falando de um negócio que você está ajudando o São Paulo, a única pessoa que estava lá dentro naquele momento da diretoria, responsável pela área e por esse projeto, era o Vinícius Pinotti. Então, nesse contexto é que veio, que tem esse e-mail aí, etc. Agora, o ponto importante é o seguinte: a diretoria de São Paulo armou essa notícia aí com um repórter da UOL, chamado, acho que Pedro Passos, que nem veio me escutar. É o mandamento número 1 de um jornalista, que é escutar o outro lado, nem falou comigo, exatamente porque o que está acontecendo é um questionamento que eu faço à diretoria do São Paulo de diversos pontos da transparência do São Paulo que não aparecem. Por exemplo, quantos sócios torcedores tem o São Paulo? O São Paulo, com a diretoria nova, da qual faz parte o Pinotti, faz parte o Márcio White, que é o responsável pelo diretor de marketing. Eu não sei se alguém aqui já tentou falar com o diretor de comunicação e marketing do São Paulo, porque ele não fala, ele é diretor de comunicação que não se comunica. Tem um WhatsApp sem foto e sem marcação de resposta, não dá satisfação e não explica quantos sócios torcedores tem o São Paulo. Não explica. O São Paulo, por exemplo, destruiu o programa de sócio-torcedor, destruiu completamente. Hoje, você aí, São Paulino, que é Sou Tricolor, como eu era, Sou Tricolor, não tem como ter o plano Sou Tricolor mais. Entra no site, você não consegue entrar com o plano Sou Tricolor. Você não consegue pagar com cartão de crédito. E todas as indicações apontam que o São Paulo tem, na verdade, 30 mil sócios-torcedores e não 116 mil sócios, como aparece no programa Futebol Melhor da Ambev e da Globo, o que seria uma fraude. Quer dizer, a gente tem um negócio muito sério e dentro desse processo eu comecei a questionar a gestão do Leco e de toda a diretoria e não tenho as respostas. Tanto que, por exemplo, nesse processo que está se referindo aí, depois de 4 meses tentando falar com o São Paulo, ninguém trabalha de graça para quem não dá um retorno. Eu liguei 20 vezes para esse diretor de
de marketing, liguei para o Leco, etc. e ninguém deu um retorno. Então, o que acontece nesse momento? Eu me disponho a pagar do meu bolso o dinheiro da minha empresa, do qual eu não controlo 100%, eu tenho sócios, o dinheiro que é devido para o São Paulo, eu me disponho a pagar do meu bolso, se o Leco e a diretoria responder os questionamentos que eles são obrigados a responderem pelo Estatuto do São Paulo e não respondem. Esse é o ponto fundamental dessa história toda. Você teria que arcar, né? Qual seria mais ou menos o valor que o São Paulo deve que você teria que arcar aí caso o São Paulo não pague? Se você for olhar o que eu investi no São Paulo, o custo desse software, ele estaria mais ou menos em torno de R$1 milhão, mais 15 mil por mês que eu banquei em São Paulo, daria um custo, vamos dizer, de R$1,5 milhão. Esse protesto que foi feito, só para provocar essa discussão aqui, porque eu quero de novo esclarecer claramente, até está na matéria do UOL, do jornalista que não me ouviu, Pedro Passos, né? O jornalista que não escuta o outro lado, até está na matéria, que eu faço questão de deixar claro que não existe nenhuma dívida. Eu não quero ganhar dinheiro com o São Paulo. Eu não quero ganhar nenhum dinheiro do São Paulo. O que acontece é o seguinte, uma empresa que não é atendida pelo seu cliente, não é respondida, ela tem obrigação, dentro daquilo que ela cobrou, de cobrar, e a empresa, só para provocar, ela cobrou somente o período de maio para agora. Portanto, dá acho que R$40 mil, etc. e tal. E esse dinheiro, eu estou dizendo o seguinte, esse dinheiro mesmo, que o São Paulo, no dia do... Ixi, caiu a ligação aqui, a gente chama de novo. Infelizmente caiu a ligação aqui com o Demarco, né, mas a gente já chama ele novamente. Tivemos um problema aí na ligação, mas já chamamos ele novamente. Vamos ver. Alô? Opa. Oi? Oi, caiu a ligação, mas já estamos de volta. Onde é que... Vamos de volta. Então, estava explicando o seguinte, o valor total dos serviços prestados pela Orbion ao São Paulo seria algo em torno de R$1,5 milhão, né? Mas nós fizemos na empresa, que a empresa fez um negócio que foi o seguinte, somente para provocar esse ponto do Leco e essa diretoria incompetente ter que responder as coisas que eles são obrigados a responder, a empresa fez um protesto de R$40 mil só de maio para cá. Entendeu? Quando assume a nova diretoria, né? Então, o que acontece com esse protesto? Ele é um protesto, o que eu estou dizendo, e bem claramente comunicado ao presidente, que eu vou me responsabilizar pelos custos desse protesto se o presidente e a diretoria derem as satisfações que eles têm obrigação de dar com relação ao Estatuto do São Paulo Futebol Clube, porque eu não quero ganhar dinheiro do São Paulo. E a diretoria, ao invés de responder as coisas, ela tenta desqualificar como se fosse um interesse financeiro. Não tem nenhum interesse, pelo contrário, vou pagar do meu bolso, já paguei durante 2 anos, e vou pagar do meu bolso para a empresa, eu não sou sócio sozinho, para que o Leco tenha oportunidade de responder. Por exemplo, Gabriel, quantos sócios torcedores tem o São Paulo de verdade? Qual é a receita desses sócios torcedores? Quantos conselheiros do São Paulo receberam convite para o show do YouTube? Quanto que ganhou o André Sanches do Corinthians nos shows do YouTube feitos pelo São Paulo? Quanto que o São Paulo ganhou? Qual é o salário da diretoria do São Paulo? É verdade que o São Márcio Arte ganha R$55 mil por mês? Ele ganha é verdade isso? É verdade que ele contrata um tal de Marcelo Diego, da Máquina da Notícia, para estar plantando notícia como essa aí, e também ganha R$40, R$50 mil por mês? É verdade isso? O quanto é que o São Paulo paga de comissão de jogador? Qual é o valor que estão nessas vendas de jogadores? Quem é que são os intermediários? Entendeu? Quer dizer, você tem muita pergunta sem resposta nessa diretoria do Leco, que é a razão pela qual a gente está nessa situação trágica. A minha experiência aí no sócio-torcedor, ela tem um paralelo claro com um time, um
um São Paulo que aparentemente, pelo que se tem notícia, agride conselheiro dentro do São Paulo em jogo com o Corinthians e ajuda a diretora ou vice-presidente do Corinthians a ganhar dinheiro dentro do São Paulo. Essa é a diretoria do Leco. É um escândalo que nós estamos vendo no São Paulo. E o reflexo é esse que a gente vê no campo, que todo mundo sabe. Agora, independente do mérito ou de opinião, eu não sou nem de situação, nem de oposição. Eu sou sócio do São Paulo só para ajudar o São Paulo. Fui lá uma vez. Não tenho nenhuma ambição política, mas o São Paulo é o único clube grande de São Paulo que não tem eleição direta. Nós temos 240 conselheiros no São Paulo, sendo 160 conselheiros vitalícios. O São Paulo tem um colégio eleitoral que é dominado por essas benesses de ingresso ou outros favores, sendo que nós temos mais conselheiros de mais de 90 anos do que de menos de 50. É uma vergonha isso. São Paulo não vai mudar nunca se não mudar isso. O presidente Leco é um camarada de 80 anos, ele devia estar cuidando dos netos dele, com todo respeito à idade. Não existe empresa produtiva que tem de presidente com 80 anos. As empresas limitam a idade a 63, 60, 65 anos, porque é óbvio que falta energia para conduzir um processo na liderança de um time de futebol quando a idade chega. Apesar de que, obviamente, no conselho, a experiência dos mais velhos é bem-vinda. O que não é bem-vindo é você ter um domínio, um domínio de um grupo de pessoas que, na verdade, vão se eleger sempre ali dentro do conselho para não mudar o São Paulo. O objetivo de alguns conselheiros e do Leco, particularmente, o sonho dele é ser presidente do São Paulo, para contar para os amigos, não para servir ao São Paulo. O Leco é um síndico de um condomínio de 20 milhões de São Paulinos que acha que é dono do condomínio e não serve ao condomínio. O que ele devia fazer é servir ao condomínio. Então, toda essa história que nós estamos vendo ali é uma provocação minha. Eu quero ver o Leco responder o que ele deve responder. E a diretoria inteira. Essa é a provocação. E vou pagar por isso. Só isso. É isso que está nessa notícia que infelizmente não pode aparecer a outra metade, porque o jornalista covardemente não me escutou. Entendeu? Por exemplo, você fala do Pinotti. Tem uma coisa, por exemplo, é muito importante. Eu questiono, dentro dos meus questionamentos, eu questiono a história do carro para diretor. E isso acho que foi algo que o Pinotti fez. Sim. Então não tem nada com o Pinotti. Então, o negócio é o seguinte: eu acho que diretoria de clube de futebol não tem que ter carro. É isso. Carro, motorista, BMW, não tem que ter carro. Mas nós ganhamos numa ação de promocional, etc. E tal. Então, você faz o seguinte: você vende o carro e coloca o dinheiro no caixa do São Paulo. Não tem cabimento diretor de São Paulo ganhar 55 mil reais, como não tem cabimento andar de carro importado pago pelo clube. Isso é uma vergonha. Esse é o ponto. Ou, por exemplo, me disseram aí, no centro do YouTube, é muito normal, tem ingresso para conselheiro. É muito normal, não. Você fala, mas isso está dentro da cota. Então, você negocia com o patrocinador para que ele venda aqueles ingressos e aqueles ingressos entrem no caixa do São Paulo. Cada ingresso é um ingresso de R$900. Que nós estamos falando, e o que se viu foi uma farra. Você vê todo dia aí notícia de conselheiro postando foto no Cristo Redentor, porque o que eles chamam de aeroleco. O cara vai junto com a diretoria para ver jogo no Rio de Janeiro. O que é isso? Então, quer dizer, o São Paulo não está na situação que está por acaso, não é um azar, é o Dorival, é o Rogério Ceni, nada disso. Os 5 técnicos que tiveram debaixo do Leco, gerenciando o São Paulo, nenhum teve mais que 50% de performance. Como pode isso? O São Paulino está ouvindo aí, você falou aí que tem 5 milhões de downloads, 20 mil estão ouvindo agora, deve estar pensando, não é possível um negócio desse. Esse é o problema.
que nós estamos tendo nessa diretoria, entendeu? Entendi. O São Paulo ele ainda usa o seu software, né? Ele ainda usa. Qual que é a função? Não usa mais. Depois que eu questionei o primeiro diretor de marketing, o Leco, depois questionei o conselho, que também o tal do Marcelo Pupo Moreno, que é o Marcelo Pupo, não sei o que é o presidente do conselho, também não faz nada. Quer dizer, o conselho tem uma situação ali que você vê, por exemplo, eles vão ter uma reunião de conselho na terça-feira que vem. Vai ver a pauta da reunião de conselho. É tudo assim, quem que vai fazer aniversário. Você não tem uma discussão eficaz dos pontos fundamentais do São Paulo, entendeu? Não tem. E aí o que acontece? A resposta é tentar ir contra quem questiona. Daqui a pouco, por exemplo, acontece não vai acontecer, porque time grande não cai, apesar do Leco declarou que São Paulo não é time grande. São Paulo é menor ou igual com o Atlético Mineiro, etc. e tal. Time grande não vai cair. Mas, por exemplo, efetivamente, essa coisa do São Paulo estar nessa situação, ela vem dessa progressão. Todo o tempo. E ao invés dos caras explicarem essa situação, eles procuram atacar ou desqualificar quem os questiona. Esse é o negócio. Essa matéria hoje no UOL é uma matéria preparada, uma matéria que pega um e-mail, uma matéria que tenta dar um tom como se tivesse alguma coisa errada, de alguém que está ajudando o São Paulo sem ganhar nada, pagando para trabalhar, enquanto eles não se explicam. Eu gostaria de desafiar aí vocês, todo São Paulino que está na rua, a perguntar para o Leco, para o Pinotti, para o Márcio Flex, para todos os diretores, quanto que vocês ganham? Quanto é a receita de marketing do São Paulo? Quanto que paga aquela Corplastic, Jolie? Olha as marcas que estão no São Paulo hoje. Entendeu? Quanto pagam essas marcas para o São Paulo? Qual é a ação que é feita no sócio-torcedor? Por que o sócio-torcedor só tricolor, que tinha 60 mil sócios, não existe mais? Por que não pode mais pagar com cartão de crédito, colocar um intermediário chamado PayPal? Quer dizer, essa é a história do São Paulo. E ninguém pergunta, e ninguém responde. Mesmo o Conselho Deliberativo do São Paulo, vai se reunir na terça-feira e não pergunta essas coisas. Tem um monte de cheque, tem uns cheques do seu Leco, no nome do Leco. Cheques assim que somam acho que 180 mil reais, 2 cheques e um depósito feito em nome do Leco, que circularam aí pelo coisa. Eu tenho cópia desses cheques e ninguém nunca perguntou para o Leco o que são esses cheques. Ele pagou imposto? Ele prestou algum serviço? A quem ele prestou esse serviço? Isso é propina? O que é? Isso veja que coisa, que país é esse? Você tem o presidente do clube recebendo 180 mil reais aí de eu não sei quem, porque os cheques estão tarjados, mas estão em nome dele, tem a hora do depósito, etc. e tal, no TED, e o presidente não tem que dar uma satisfação para 20 milhões de São Paulinos que estão aí como eu, como vocês, como o São Paulo estão ouvindo, com o filho chorando, com corintiano enchendo o saco dos nossos filhos, entendeu? Todo dia, pô. Esse aqui é o negócio. No e-mail, né? No e-mail que foi divulgado pelo UOL e no que diz na matéria no UOL, fala sobre a condição do Pinotti ser diretor de marketing para que o São Paulo continue usando software. Era isso mesmo, era a condição do Pinotti ser diretor de marketing, ou mesmo que sem o Pinotti ser diretor de marketing, havia a possibilidade do São Paulo continuar usando o software? Claro que havia. Esse e-mail foi escolhido para dar essa impressão. Isso aí não houve um contrato, isso é um e-mail. É um e-mail, não tem um contrato feito. O São Paulo usou, se beneficiou do meu software, de gente que trabalhou, não pagou nada e não teve esse contrato assinado. Onde é que está esse contrato assinado? Não existe esse contrato. Esse e-mail era uma discussão por uma pessoa, a pessoa que era responsável pelo marketing naquele momento.
e a única pessoa que eu conhecia nesse grupo que está aí, e que, portanto, eu, como estou dando de graça o software, eu preciso saber com quem está o software. E se provou correto, tanto que quando mudou a diretoria de marketing, o seu Márcio White não me recebeu. Tentei falar com ele 20 vezes, ele não recebeu. Você imagina, por exemplo, aí na sua rádio, eu forneço o sistema de data center da rádio, aí, por exemplo, eu estou pagando para fornecer o data center da rádio e você não me atende. O que você acha que alguém faz? Ou corta o sistema ou te cobra, óbvio. Esse é o negócio. Então, o nome do Pinotti nesse negócio está muito mais relacionado a ele ser uma pessoa que eu conhecia lá dentro e que seria uma garantia de que o negócio, o programa sócio-torcedor estava sendo feito, sem julgar o mérito disso ou daquilo do Pinotti, até porque o Pinotti está no futebol hoje, não tem mais nada a ver com o marketing. Entendeu? Agora, no marketing, o que aconteceu, essa previsão aí, que era um receio, mas que acabou não se concretizando, porque não tem um contrato. Não existe um contrato no São Paulo. O São Paulo não tem contrato nenhum. O São Paulo usou o software, usou as pessoas, ganhou dinheiro com isso e não pagou nada. Esse é o fato. O resto é tudo especulação. Você tem numa conversa 300 mil e-mails que o São Paulo, essa diretoria política, essa diretoria de assessoria pública que pensa que está numa campanha de dribles, né? Ela vai lá e pega um e-mail para tentar fazer alguma ilação, uma desqualificação. E com um jornalista que não ouve o outro lado, entendeu? Então, é isso aí. Pelo que você diz, né, o que existe aí nessa contestação toda em questão da dívida do São Paulo seria por um acordo informal. É tudo baseado em um acordo que acabou sendo feito de forma informal. O acordo que existe com o São Paulo é totalmente informal. Ele não tem contrato assinado, não tem nada. É totalmente informal. E ao sendo informal, existe um contrato tácito do São Paulo que usou os serviços. E os serviços têm um custo, entendeu? Então o São Paulo deve os serviços prestados. Ninguém trabalha de graça, meu caro. Acontece o seguinte, eu estou me propondo a pagar a conta pelo São Paulo, que é muito maior do que essa. Essa que foi protestada aí é só uma pontinha do iceberg. A conta é muito maior que essa, poxa. É muito maior. Pode perguntar para todo mundo que participou e que enxerga um software. Eu estou me propondo a pagar isso para a minha empresa, entendeu? Eu vou pagar do meu bolso para a minha empresa, onde eu não sou 100% sócio, entendeu? Desde que o Leco e a diretoria, e eu tenho certeza que vocês vão ouvir o outro lado e não fazer como esse jornalista da UOL que não ouve o outro lado, desde que eles respondam a questionamentos muito simples que eles têm que dar satisfação. Por exemplo, essa história. O sócio torcedor do São Paulo é uma fraude ou tem 116 mil sócios, como mostra o torcedômetro do Futebol Melhor? E quanto é que ganha por mês o São Paulo com o sócio torcedor? Por exemplo, entre outras perguntas que eu já falei aqui. Você falou bastante aí, né, sobre vários questionamentos que você faz aí a essa gestão do Leco, também a participação do Pinotti na diretoria de futebol e até em algumas ações do Pinotti dentro do marketing do São Paulo, né? Existe algum movimento no São Paulo e que busca isso aí, do qual você faça parte, que busca exatamente essas respostas do presidente Leco? Muito obrigado pela pergunta. Eu tenho orgulho de fazer parte de um grupo, que na verdade começou um grupo de WhatsApp chamado Renova Tricolor, que tem um abaixo-assinado de mais de 9 mil assinaturas hoje, caminhando cada vez mais, não para de crescer. É um abaixo-assinado que tem acho que 3 semanas e já tem 9 mil assinaturas pedindo o impeachment ou a renúncia do presidente Leco. Qualquer São Paulino que está nos ouvindo aí pode pesquisar na web. Abaixo-assinado contra o presidente Leco vai aparecer. E aí tem lá 47 pontos, a gente até colocou até os sonhados, 47 pontos para livrar
o São Paulo do rebaixamento, tem 47 pontos com links de irregularidades da diretoria do Leco, não só do Leco, toda a diretoria, e que justificam essa saída desse que é disparado o pior presidente da história do São Paulo. O pior presidente da história do São Paulo. Nunca na história do São Paulo nós vivemos uma situação desse jeito. E se a torcida do São Paulo, que está nos ouvindo, não se movimentar, esse abaixo-assinado é uma forma de fazer isso pacífica, uma forma que é muito bacana de se manifestar, etc. e tal, sem violência, etc. e tal, como deve ser feito. Mas se a torcida do São Paulo não se manifestar, não se engajar para tirar essa diretoria de lá, começando pela sua liderança, que é o Leco, o São Paulo não vai cair esse ano, não vai cair no ano que vem, vai cair no outro. Porque faz muito tempo que nós estamos nessa situação de disputar campeonato de rebaixamento. É uma humilhação que está acontecendo com o São Paulo. Todo São Paulo aqui está fazendo esforço para o filho não virar corintiano. Imagine só, eu sou de uma geração que os meus amigos eram são paulinos e o pai era corintiano. O pai era corintiano e o filho virou São Paulino. Como é que a gente pode deixar isso se transformar numa outra coisa? Não pode. Entendeu? Certo. E por que você acha que o Pedro Lopes, se não me engano é esse o nome do jornalista Pedro do UOL? Lopes. Exatamente, Pedro Lopes. Por que você acha que o Pedro Lopes não ouviu o seu lado da história? Por que ele não quis entrar em contato com você? Ele chegou a tentar falar com você ou tentar falar com alguém próximo? Não, eu recebi de um amigo que ele iria falar comigo, mas ele não falou. E eu mandei para esse amigo um e-mail parecido com o que eu mandei para você, que você está autorizado a publicar, que tem esses questionamentos. Então, eu vou dizer, minha experiência com a imprensa é muito surpreendente um jornalista que não fala com o outro lado. Por exemplo, o caso de não ter o outro lado só acontece, como talvez aconteça aí com vocês, vocês vão perguntar essas coisas lá para o Márcio White, para o Leco, para o Pinotti, até ninguém responde. Mas não respondem porque eles não querem responder. Você me procurou, eu nem me conheço, e em 10 segundos eu respondi a você. O Pedro Passo, como é que Pedro Paulo, não sei. Pedro Lopes não me procurou por alguma razão que ele tem que responder. Ele tem que responder. Agora, que obviamente essa razão está ligada a uma monitoração feita pelo São Paulo. O São Paulo tem um camarada chamado Marcelo Diego, que trabalha a máquina da notícia, que em vez de trabalhar a marca do São Paulo, a imagem positiva do São Paulo, etc. e tal, ele está dando assessoria de imprensa, mas esse é o trabalho dele, e trabalha essa coisa negativa, entendeu? E ganha 40, 50 mil reais. Isso é uma outra coisa engraçada, porque esse camarada era coleguinha do Márcio White na Folha, entendeu? Aí o Márcio White era coleguinha do filho do Leco, que é outro jornalista que está na Piauí, que não tem cargo no São Paulo, mas está todo dia por trás das coisas do São Paulo, filho do Leco. Então veja o que nós viramos. Nós viramos uma monarquia. Uma monarquia, o filho do presidente coloca um diretor de marketing, por exemplo. Qual é a experiência do Márcio White como diretor de marketing? Qual é a experiência como diretor de marketing? Nenhuma. Com marketing na vida. Isso é o mesmo questionamento que a gente tem do Pinotti como diretor de futebol, etc. e tal. Mas o fato é o seguinte, existe uma previsão no Estatuto do São Paulo com relação à experiência dos executivos. Entendeu? E aí, o que eu faço ler? Eu faço ler o seguinte, São Paulo virou um clube de amigos, né? Então, o camarada está lá porque é amigo do filho, o outro é amigo do amigo. Enquanto isso, nós estamos aí lutando para sair da segunda divisão. Não pode. Né? Alô? Não, sim. Então, em resumo, né, basicamente, em resumo sobre a situação da notícia do UOL, em resumo, aquilo é um e-mail de uma série de e-mails que a gente vai divulgar mais tarde também aqui pela São Paulo Digital, e que não é exatamente aquilo, né? Você diz, então, que não é que exatamente aquilo era condicionado à manutenção do Pinotti, sim, era uma garantia que você tinha de que as coisas iriam acontecer conforme o plano de sócio-torcedor que você mesmo desenhou para o São Paulo.
A minha única preocupação, Gabriel, era que o São Paulo mantivesse, quando nós fizemos o plano sócio-torcedor do São Paulo, o plano sócio-torcedor do São Paulo foi desenhado numa época que era o Douglas Schwartzman era o vice-presidente, o Rui Barbosa era o diretor e o Vinícius Pinotti era o diretor adjunto de marketing. Esse era o time que começou, e esse plano foi desenhado, o presidente era o Carlos Miguel Aidar, que infelizmente também saiu por problemas, né? Mas pelo menos tem a coragem de renunciar face aos problemas, coisa que esse presidente aí não tem, se omite. Mas o ponto é o seguinte, quando você olha o sócio-torcedor de São Paulo, ele foi desenhado, modéstia à parte, para ser o melhor plano de sócio-torcedor que existe no Brasil, e é o melhor plano, porque nós pegamos tudo que tinha de melhor no mundo, Bayern de Munique, Benfica, o próprio Palmeiras, Internacional, etc. e tal, e fizemos uma mistura das melhores ideias. O plano sócio-torcedor foi desenvolvido no modelo da Toyota Lexus, pega 10% acima do que tem o melhor da Mercedes, da BMW, do outro, e faz melhor ainda, um preço mais barato. E foi isso que foi a razão do sucesso do sócio-torcedor. Tanto é que você tem um monte de gente que não é São Paulina, que é sócio do plano sócio-torcedor, porque ele paga lá 15, 30, 12 reais no plano e ganha 200 reais de desconto na faculdade. E não é o desconto do futebol melhor, da Ambev, é um desconto feito pelo São Paulo, pela diretoria de marketing do São Paulo. Entendeu? Então, a minha única intenção, quando eu mencionei ali o responsável pela quem estava na hora, quem é uma pessoa que eu conhecia, né? E que eu conheço, então ele estava com a vamos dizer, a caneta do marketing. Eu estou dando um negócio de taxa para o São Paulo, para o São Paulo usar sem me pagar, ainda pago para trabalhar, eu quero ter a garantia de quem está lá, que vai estar olhando isso aí. Como se provou correto, porque na hora que saiu a diretoria de marketing, que o Vinícius Pinotti saiu da diretoria de marketing, o plano sócio-torcedor degringolou completamente. Todos os ouvintes aí são paulinos devem saber. Em julho, por exemplo, eu, entre outros, recebemos um e-mail que o São Paulo, no negócio do cartão de crédito meu que estava lá dentro, eles tinham tido um problema com o cartão de crédito. Imagina só, você tem isso aqui, nem mensalidade do dízimo da igreja, da Casa André Luiz, da assinatura da Folha, o dia que para o mensal, que é o que eles fizeram, porque não sei que problema tiveram, todo mundo deixa de ser sócio. Aí deixaram de ser o Plano Sou Tricolor. Entrem no site do São Paulo e vejam lá, Plano Sou Tricolor indisponível. Então, e aí tem essa questão, qual é a involução da receita? O Leco é presidente de São Paulo há 2 anos. Quanto que faturava o sócio-torcedor há 2 anos, há 1 ano, há 6 meses, há 3 meses e hoje? Qual é o valor mensal? É difícil a gente saber um número desse? Por que esse número é escondido? Por que esse número é escondido? Então, o ponto dessa história toda aí, eu quero que o São Paulino saiba bem claramente, e está convidado aqui a vir ao meu escritório, porque eu não quero ganhar nada do São Paulo e não vou ganhar nada, desde que o Leco, ou quem assuma o lugar dele aí, dê essa explicação. E eu peço encarecidamente, São Paulino que se preocupa com São Paulo, vamos apoiar o time, como a gente tem feito. Eu vou lá em todo jogo, estou com a bandeira, etc. e tal. E vamos cobrar essa diretoria e qualquer outra. O São Paulo é maior que a diretoria, maior que o conselho, maior do que esses vaidosos que estão em volta do São Paulo para se beneficiar de próprio e não a se beneficiar o nosso tricolor. Uma outra coisa que a matéria cita, que a gente tem que perguntar para você, Demarco, é que ela diz que você e o Pinotti têm uma ligação que não tem a ver com o São Paulo Futebol Clube. Qual que é essa ligação e onde vocês se conhecem ou trabalham juntos que não tem a ver com o futebol? Bom, eu conheci o Pinotti, como eu disse, no São Paulo.
no São Paulo, nessa reunião de apresentação do sócio-torcedor do novo projeto, que foi em 2015, que estavam na sala lá Júlio Casares, Serafim, Rui Barbosa, Carlos Miguel Aidar, entre outros. Então foi ali que eu conheci o Pinotti. E ele viu a seriedade do trabalho que a gente faz, etc. Então, e nos conhecemos ali, naquele momento. Eu não tenho nenhuma relação com o Pinotti antes daquele momento, né? E a partir daquele momento a gente conversou, desenvolveu coisas juntos, como outras pessoas que eu conheci dentro do São Paulo, no trabalho do São Paulo, para o São Paulo, exclusivamente. E nós tivemos a oportunidade, primeiro eu investi numa empresa de tecnologia e ele depois investiu nessa empresa também. Ou seja, nós somos investidores numa mesma empresa de tecnologia que não tem nada a ver com o São Paulo, eu e ele. Encontro ele uma vez por mês. Eu prefiro não dizer, porque no negócio de futebol, mas ela não tem nada a ver com São Paulo, não tem nada a ver com nada irregular, uma empresa que tem orgulho de construir muito, mas esse tipo de intriga não beneficia em nada, porque a única coisa é que nós somos acionistas da empresa, como você pode ser acionista da Petrobras. Eu sou acionista da Petrobras, então nós somos sócios na Petrobras, é isso, entendeu? Eu não controlo essa empresa, ele também não, entendeu? Nós prestigiamos a gestão, desenvolvemos uma relação em cima disso, que ultimamente eu só tenho falado com ele nessa empresa e não deixo de cobrá-lo com relação ao futebol. Eu sempre disse para todo mundo, assim, eu conheço o Vinícius Pinotti, que ele é um grande São Paulino, ele é uma pessoa honesta e que entrou no futebol em maio. Então, portanto, ele teria um crédito até junho, para mim, de não ter responsabilidade nenhuma no futebol. Cada dia que passa, ele tem mais responsabilidade. E o futebol de São Paulo não vai bem. E eu, se fosse o Vinícius Pinotti, não participaria de uma diretoria como essa do Leco, que é um horror. Então, ele faz parte dessa mesma diretoria. Entendeu? Esse é o ponto. Eu digo isso aqui e digo isso para ele, sem deixar de ressalvar essa coisa. Não tenho nada a falar da São Paulinidade dele. Ele foi um cara que colocou dinheiro no São Paulo. Quando eu conheci, acho que ele virou diretor adjunto, quando ele estava diretor adjunto, ele tinha feito um negócio do Centurion, etc. e tal. Então ele fez uma coisa que eu, como empresário, sempre cobro do Abílio Diniz. Por exemplo, o Abílio Diniz é um camarada que tem muito mais dinheiro do que o Vinícius Pinotti e nunca patrocinou o São Paulo em nada. Nunca patrocinou em nada. Pagou 50 mil reais para fazer uma auditoria. Eu gostaria muito que o Abílio não escutasse aqui, porque ele podia ser uma solução para o São Paulo com uma lei lá que ele fez para o Palmeiras. O Abílio já conquistou tudo que tem na vida, deve ter 10 bilhões de reais de patrimônio e podia ajudar muito o São Paulo, mas nunca ajudou. Nunca o Pão de Açúcar ou o Carrefour patrocinou a camisa do São Paulo. E o Pinotti tem esse mérito de ter patrocinado, de ter trazido o Centurion, etc. e tal. Para isso, eu acredito que o São Paulo precisaria ter mais experiência no futebol, realmente. Eu acho que o Rogério Ceni, por exemplo, o maior ídolo do São Paulo, foi usado para uma campanha eleitoral aí pelo Leco, etc. e tal, porque ele não precisava ter virado técnico naquela hora. O Rogério seria, na minha opinião, e será o novo Tele Santana do São Paulo, tenho certeza. Se eu fosse o presidente naquele momento, eu convidaria o Rogério Ceni para ser diretor de futebol e colocaria com técnicos 2, 3, 4 anos, até agora vai assumir o São Paulo para ficar 10 anos de técnico. O Rogério era para ser no São Paulo, eu ainda espero que seja um Zidane. Infelizmente, ele foi usado por uma diretoria incompetente, voltada de novo, aquilo que eu falei para o meu caso, para a política, quer dizer, está voltada para a política, e depois, na hora da saída, o presidente vai numa entrevista pública e diz que não tem nenhuma responsabilidade pela saída do Rogério.
Um absurdo. O maior ídolo da história do São Paulo, um cara que é São Paulino de coração, pode ter defeitos, etc., tal como todo mundo tem, mas é o nosso futuro Tele Santana. Infelizmente foi outra vítima dessa diretoria que não para de fazer. É uma coleção. Eu tô no pacote, entendeu? É isso. Só pra gente finalizar então, pra deixar bem claro, já que a audiência é rotativa, né? A gente sabe que muita gente pegou aí a entrevista no meio, vocês vão poder ouvir depois, toda essa entrevista tá salva no nosso Facebook, facebook.com/SPFC Digital. Também vamos recortar toda essa entrevista aqui e deixar disponível no nosso site e também pelas outras mídias sociais aqui da São Paulo Digital. O período que você cobra, como você disse, é um período praticamente que simbólico, que corresponde ao momento em que o sócio-torcedor deixou de ser da forma como você queria, e não é pelo dinheiro, você não quer o dinheiro do São Paulo, você paga esse valor que o São Paulo deve para você através de um contrato informal, se o Leco responder as perguntas que foram feitas a ele, que ele, segundo você, tem a obrigação de responder como presidente do São Paulo. É isso mesmo, é isso aí. Tá certo. Então. Eu só queria agradecer a você essa oportunidade de falar e fazer 2 pontos que para o torcedor são paulino que está aí, o que eu peço para todos os meus amigos: não deixe seu filho virar corintiano. Fale com ele, seu filho. Eu tenho um filho de 4 anos. Faça ele São Paulino. Continue indo ao estádio. E vamos cobrar essa diretoria. Vamos tirar essa diretoria incompetente, mudar o sistema político do São Paulo de fora para dentro. Independente de conselho, de não conselho, de vaidade, de não vaidade. O nosso negócio é a verdade. Contra a verdade não há argumento. Entendeu? O São Paulo está vivendo uma tragédia no campo porque tem um mau exemplo na diretoria. O São Paulo não tem liderança. O jogador de futebol hoje, ele é um profissional que ganha 300, 400, 500 mil reais por mês. Ele dá mais lucro do que muita empresa. Mais lucro do que a minha empresa vai dar esse mês, por exemplo, no meio dessa crise. Então ele tem assessoria de imprensa, ele lê tudo o que aparece no Facebook e ele percebe o que é a liderança que está acontecendo no São Paulo. Você fala do Brasil. Quer dizer, quando você tem uma liderança de exemplo, gente que quer fazer, que mesmo errando, errar faz parte do jogo. O problema é que o São Paulo está direcionado para as coisas erradas. A diretoria do São Paulo trabalha para ficar bem politicamente num conselho jurássico. Eu queria pedir a vocês, encarecidamente, e todos que estão ouvindo aqui, que detalhassem a idade, não precisa mencionar as pessoas, mas qual é a faixa de idade, quantos conselheiros São Paulo tem com mais de 90, entre 80 e 90, entre 70 e 80, entre 60 e 70 e assim por diante. E queria também conflagrar vocês a fazer uma coisa que o nobre jornalista da UOL não fez. Deem a chance para o São Paulo responder os pontos que eu estou questionando. Responder, sem desqualificar. Desqualificar o questionador é uma coisa, isso eles já estão fazendo, eles querem desqualificar. Quais são as respostas para todos aqueles pontos que eu falei, que eu quero terminar relembrando alguns? Qual é a evolução da receita do sócio-torcedor, número real de sócio-torcedor, quanto São Paulo paga de empresário, quanto que São Paulo ganhou no show do YouTube, quanto que o André Sanches ganhou no show do YouTube, quantos conselheiros receberam ingressos do YouTube, e quem comprou os carros do São Paulo, quanto custam esses carros que a diretoria usa, qual é o salário desses diretores, esses diretores têm metas, quais são as metas, e assim por diante. E conflagrar todos que estão ouvindo a entrar no site lá do Change, procurem no Google, abaixo assinado contra Leco e assine agora. Vamos mudar o São Paulo de fora para dentro. Tá aí, então, muito obrigado pela sua participação, Demarco, obrigado por atender a gente, por falar sobre essa notícia que rodou aí, que assustou bastante os São Paulinos na manhã desta quarta-feira. Muito obrigado pela sua participação, Demarco, um abraço.
Um abraço, é um prazer, e os São Paulinos devem ficar assustados com outra coisa, não com essa notícia. Então, eu espero que a gente consiga sair do susto e mexer aonde realmente assusta o São Paulo, que é essa diretoria, a pior da história do São Paulo. Obrigado. Obrigado pela participação, Demarco. Tá aí a participação do Luiz Roberto Demarco, aí falando sobre essa notícia que saiu hoje no UOL, falando aí sobre o condicionamento do uso de um software pelo São Paulo gratuitamente, de acordo com a manutenção do Vinícius Pinotti, né, na diretoria de marketing de São Paulo. Pelo que falou o Demarco, lembrando que aqui não cabe a nós fazer o juízo de valor dessa situação, e sim dar o espaço para que as pessoas possam falar, que foi o que fizemos agora, nesse momento. Né? Como disse o Demarco, não era uma imposição pelo Pinotti ficar ou Pinotti sair da diretoria, né? Era mais uma questão dentro do sócio-torcedor, e que para mim acho que é o mais importante disso tudo. Ele diz que, né, que ele paga do bolso dele o que o São Paulo deve, em tese, se o Leco responder questionamentos que não só ele faz, mas acredito que sejam questionamentos de toda uma nação tricolor sobre a gestão do Leco. Lembrando que a gente sempre tem o trabalho aqui, Caplaucios, como jornalistas, de ouvir os dois lados. Tanto o Márcio White quanto o Vinícius Pinotti foram procurados para responder sobre essa situação, e nenhum dos dois respondeu às nossas mensagens ou atendeu os nossos telefonemas. Ligamos e mandamos mensagens tanto para Márcio White quanto Vinícius Pinotti. A última mensagem que eu mandei para o Vinícius Pinotti, inclusive, diz o seguinte: o Demarco participou da rádio falando sobre o assunto agora mesmo. Vocês não vão querer responder mesmo? Não vão se pronunciar? E eles não querem se pronunciar, porque realmente não quiseram falar com a gente. Então a gente dá o espaço, inclusive eles têm o contato tanto meu quanto do Hit, né? Então, querendo participar, querendo se pronunciar sobre essa situação e explicar o que aconteceu, o nosso espaço, assim como esteve aberto para o Demarco nessa situação, e acho que é importante que ele passe o lado dele da história, porque achei que a reportagem do UOL já deu um pouco do lado do São Paulo, né? E deu muito pouco do lado dele. Então, a gente deu espaço para o Demarco se pronunciar, e, enfim, a diretoria do São Paulo, apesar de tudo que a gente fala aqui, a gente discorda de muitas coisas da gestão do São Paulo nesse momento, até porque com o time na situação que está, não tem como concordar, o nosso espaço está aberto. Se o Márcio White quiser falar, se o presidente Leco quiser falar, se o diretor de futebol Vinícius Pinotti quiser falar, nosso espaço aqui na São Paulo Digital, como sempre, está totalmente aberto para que eles deem a versão deles dessa história. Vou dizer, como eu falei, não cabe a nós fazer juízo de valor, e eu como jornalista não posso fazer juízo de valor dessa situação. Mas o que eu posso dizer numa opinião pessoal, não tendo contrato, né, não vejo como o São Paulo tenha uma dívida, né, um débito realmente aberto com a empresa. Mas vale, né, o questionamento. Acho que o questionamento do Demarco é muito válido, sobre as coisas que o Pinotti realmente tem que responder. Eu tenho aqui salvo, né, eu recebi do Demarco os e-mails dele para o Leco, né, que ele manda para o próprio presidente Leco, fazendo alguns questionamentos. Então eu vou passar aqui alguns questionamentos que foram feitos pelo Demarco, e aí a torcida tricolor diz se concorda, né, vai dizer pra gente se concorda ou não. O primeiro questionamento ele fala: a diretoria executiva passou a ser remunerada dentro do novo estatuto do clube. Quais são os salários do presidente e diretores, e quais as metas anuais e semestrais que esses executivos se submetem em quem nos avalia? Isso é verdade. A gente lembra que no estatuto existiam metas que deveriam ser cumpridas, e se não fossem cumpridas as pessoas seriam demitidas. Isso aconteceu ou não? Aparentemente não. Em uma empresa, os executivos remunerados, incluindo o CEO e presidente, podem ser destituídos ou demitidos a qualquer momento pelo conselho de administração. Como funciona isso em um clube de futebol como o São Paulo? Uma vez que o presidente tem mandato eleitoral, ele pode ser demitido por má performance, por exemplo? É um questionamento válido. Quem define a remuneração dos diretores executivos? Essa remuneração é tomada com base em quê? Outros clubes têm esse tipo de remuneração? Ela é compatível com a situação financeira do São Paulo atual? Né? Então, qual é a jornada de trabalho e de expediente desses diretores? Ele questiona aqui sobre o salário do Márcio White, que seria de R$55 mil, como ele falou aqui. Verdade, também questiona sobre a experiência do Márcio White aí como diretor de marketing, né, se ele está apto para essa função, como o Pinotti está apto para diretor de futebol. É verdadeira informação de que a diretoria executiva utiliza de carros de marca em parceria com uma concessionária chamada Divena, usando o São Paulo como permuta. Quais os limites do presidente da diretoria executiva para negociar valores de jogadores?
Quais os controles que o São Paulo Futebol Clube possui em cima das milionárias transações de jogadores e empresários envolvidos? Existe no clube algum órgão ou membro do Conselho de Administração ou Conselho Fiscal que revise mensalmente os números da diretoria executiva com o objetivo de garantir que não existam discrepâncias de valores de mercado ou melhores práticas de gestão? Isso aí são questões de performance. Qual a dificuldade do São Paulo Futebol Clube de adotar a prática do Open Book, dando total transparência aos seus números, metas e resultados da diretoria executiva? E por último, 11º questionamento: existe um limite máximo de idade para diretores executivos? Esse é o último questionamento aí dos Luiz Roberto Demarco. A gente relembra mais uma vez, nosso espaço, tentamos contato, liguei e mandei mensagem tanto para Márcio White quanto para Vinícius Pinotti. Nenhum dos dois quis responder, né? Os dois ignoraram as mensagens, ignoraram as ligações. Como sempre, o nosso espaço aqui na São Paulo Digital está aberto para que eles façam a réplica deles em cima do que o Luiz Demarco aqui falou com a gente. O melhor seria sempre colocar os dois juntos, né? Os dois lados ao mesmo tempo. Como um lado não quis falar, não quis responder, a gente colocou o outro. E, como sempre, relembro e repasso aqui, o nosso espaço está aberto para ouvir tanto o Márcio White, quanto o Vinícius Pinotti, quanto o Carlos Augusto de Barros Silva, o Leco, né?